Como não imaginar o céu com esse lindo louvor, né, irmãos? Deus abençoe a nossa irmã Marinilson pelo lindo louvor. Bom, agora chegou o momento de apresentar a nossa convidada do Ministério da Criança e do Adolescente, a nossa irmã Juliana, que tão bondosamente aceitou o nosso convite, conhecida já da igreja, que foi convidada pelo Ministério da Mulher ano passado, não foi, irmã? Deus abençoe, viu, querida? Palavra. Feliz sábado. Tudo bem? Vocês estão animados hoje, né? Depois da Marinilson cantando também, quem não fica, né? Eu tive lá no lançamento do CD dela na semana passada e hoje eu me encontro com a mulher aqui. Acho que ela está me perseguindo. Ela fala que nós somos a goiabada e o queijo. Né, amiga? Deus seja louvado hoje, viu? Irmãos, uma vez eu estava indo com meu esposo e com as minhas crianças numa viagem. Nós teríamos que passar por Mogi. Nós não morávamos por aqui, agora nós moramos em Ferraz. Mas nós fomos viajar, estava dando o pôr do sol, já escurecendo. E de repente ficou a noite e nós não achávamos o lugar. Até que nós pegamos um trajeto, uma rua, que se afastamos tanto do lugar que nós tínhamos que ir, tão escuro, fomos parar numa rua sem saída, e estava um breu tão grande que quando meu esposo desligou o farol, ele falou: ó, crianças, olha quando a gente desliga o farol, o que acontece? Irmãos, não dava para ver a mão, de tão escuro que estava. No lugar tinha até alguns carros desovados, sabe? Quando as pessoas pegam os carros, assaltam, roubam e lançam em qualquer canto aí. Era muito escuro. E além de ser escuro, era sem saída a rua. E agora? O que a gente faz? Estávamos em uns 3 carros, não sei se era 2 ou 3. Eu sei que ali nós tivemos que decidir voltar. Perdemos muito tempo para tentar achar aonde nós iríamos, que era um sítio com piscina, maravilhoso. Só que, naquele momento, nós tomamos a decisão de retornar, porque não tinha outro jeito. E ficamos numa situação rodando, igual o peru, até que, pela graça de Deus, chegamos ao final. Aonde era o final? No sítio, com piscina. Irmãos, mas deu medo ali, viu? No meio do caminho, naquele breu, deu medo. Por que eu estou contando essa história? É possível que esteja algum pai ou mãe ou jovem errando o seu caminho. Está em um percurso errado, principalmente na educação dos filhos. Será que tem mãe aqui que tem errado, que tem chorado, que tem falhado? Será que tem algum pai aqui dentro que está frustrado, porque talvez não sabe ter diálogo com seu filho adolescente mais? Ou não sabe como lidar com ele? Será que é a situação de algum pai aqui hoje assim? O Senhor conhece você. A boa notícia é que hoje é o dia de retornar, de pegar o caminho certo, que há jeito para nós, para os pais e há jeito para os filhos também. Porque há poder na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a luz, é a lâmpada para os nossos pés. O que você acha disso? Deus nos instrui e quer nos instruir através da Bíblia hoje, irmãos. Então, eu não me sinto uma expert no assunto, porque eu sou mãe de adolescentes. Aliás, eu tenho um pequeno rebanho. E eu tenho que lidar com todas as idades. Então vamos lá. A número 1 tem
12 anos e acha que tem 20. Vai vendo aí a minha situação, tá? Eu orei a Deus, meu Deus, por que o Senhor me chama para falar um negócio que eu sofro dentro de casa? Aí, o número 2 tem 11, escadinha, um filho atrás do outro. Tem 11, às vezes ele acha que ele tem um, igual o meu bebê. E o bebê, que tem 1 ano e quase 11 meses, acha que tem 5 anos. Eu sou na atualidade uma artesã, mas eu sempre trabalhei fora toda a minha vida. Estava estudando direito, uma faculdade promissora, um trabalho promissor, trabalhei no escritório por 5 anos e abandonei tudo para ser o quê? Mãe. Pense se eu não me sinto frustrada muitas vezes, me diga. Aí, o Senhor me chama para falar de criança. Eu falei, Jesus, como eu vou falar de menino, se às vezes eu quero pegar a cabeça de um, a cabeça do outro e fazer sanfona? Vocês podem me explicar? Aí o Senhor falou assim, filho, eu quero salvar você e tua casa. E é só através da dor, é só através do que você passa, é que o seu caráter vai ser desenvolvido. Então os filhos é professor também. Ainda que a gente queira socar com a cara deles. Entende? O que o Senhor me falou agora naquele banco é que hoje é o dia de salvação para nós. E hoje é o dia de retorno. O Senhor não nos abandona perdidos. Entende? Você tem errado, Juliana. Comece a fazer certo hoje. Então Deus é o Deus da oportunidade. Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta. E quando ele vê aquela mãe frustrada, balançando a cabeça, concordando, é porque o Senhor vê você, vê a sua luta, vê a sua angústia, e por isso Deus escolheu eu, que estou no mesmo barco que vocês. A mesma coisa. Sabe aqueles filhos que te enfrentam? Também dentro de casa, na minha também. Sabe aquele bebezinho que dá chilique, tira você do plumo? Eu passo isso também. Porque eu tenho 3, misericórdia. Mas, ainda assim, quando eu fui almoçar na casa de uma irmã que me convidou para pregar uma vez, sabe quantos irmãos ela tem, gente? 27 irmãos. Mesma mãe e mesmo pai. Ela nem precisava mais fabricar, nascia sozinha. Não precisava nem da informação do marido mais. O corpo dela já sabia que ela tinha que fazer um neném e era automático. Não é possível. 27 filhos. E eu enlouqueço com 3. Você acha? Essas mulheres de hoje estão muito fracas. Vocês estão muito mole, mulheres. Irmãos, a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 22. Vamos lá. Quantos minutos eu tenho? Misericórdia, vai dar meio-dia. Nós temos que falar. Muito bonito, viu? A programação das crianças aqui. Muito bonito. Chega a dar uma vergonha de como nós lidamos com os filhos num relaxo muitas vezes. Porque o que esses professores fazem aqui é de tirar o chapéu. Deus seja louvado, viu, menina? Puxa vida. E nos motiva a melhorar. Né? Quando eu estava vendo as crianças aqui, eu estava orando, meu Deus, me ajuda a melhorar. Me ajuda a levar as crianças mais cedo.
Como nós temos essa missão, e muitas vezes eu me angustio, a gente vai de igreja em igreja e eu não tenho uma parada fixa. Então, às vezes, nós ficamos relaxados, né? Não chega cedo nos lugares. Se perde, é longe, aí não vai para a sala, para a escola sabatina, mas é mega importante. Muito bom. Gênesis capítulo 22. Aconteceu uma cena aqui. Deixa eu colocar até um... Gênesis capítulo 22. Vamos orar? Todos acharam? As crianças, os jovens, adolescentes, os meninos aí em cima, acharam? Abre aí no celular, mas abra a palavra. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos muito felizes porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor usa pessoas falhas, pessoas que erram, para poder animar outras pessoas, para estarmos juntos, firmes, fortalecidos para o grande dia, quando o Senhor voltar para nos buscar. Mais uma vez eu oro para que o Senhor nos fortaleça através da sua palavra, Senhor, que será lida agora em poucos minutos, mas que seja uma palavra que nos traga mais esperança, e nos fortaleça e nos sirva como alimento para prosseguir nesta jornada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui aconteceu um episódio. Deus pede para que Abraão sacrificasse o seu filho. Mas qual filho era? Era qualquer filho? Abraão tinha quantos filhos? 2. Era qual filho? O filho da promessa. Qual que era o filho da promessa? Isaac. Não era o mais velho, era Isaac. Aquele filho que veio na velhice. Pense como foi mimado aquele menino. Lá em casa eu estou no 3º, né? Ainda com essa cara de 18, vou fazer mais um monte. Os 2 mais velhos reclamam que é tudo para o menininho. Você só gosta dele, é só ele, é o mais queridinho, tudo é para ele. Mãe, você comprou esse Yakult aqui, vem 6, eu só posso tomar 1 porque o resto é dele? Filho, você sabe fazer bem as contas. A diferença é que você é zoiudo, você quer tomar de uma vez. E a diferença do pequenininho é que ele toma 1 por dia, então tem que economizar. E aí, eles ficam, é porque é o Fernando. Eu falo, não, porque você já é grande e o menorzinho precisa de mais atenção. É a desculpa das mães, né? Mas os mais velhos sentem. Ele realmente é o mais mimadinho. Porque é o mais novinho, mais pequenininho, fala errado. É aqueles cachinhos bonitinhos, branquelo que dói. E aí fica a vovó, fica puxando mais o saco do caçulinha, porque os outros perdeu a graça. Sabe como é? Eu fico pensando aqui nesses velhinhos aqui. Eu sou no tempo do WhatsApp, quando meus filhos mais velhos não tinha, era mensagem, não tinha Facebook, a gente não publicava tantas coisas. Hoje em dia a criança pisca, mas está publicando. Isso porque eu tenho 30 e poucos anos. Meu marido fala que é o filho da velhice dele. Ele tem 46. Pense nesses casalzinhos de velhinho aqui. Já eram idosos quando tiveram aquele filhinho. Ou seja, a força deles, o ânimo, o gás dos velhinhos foi reacendido. Porque quando tem uma criança em casa, filho, ainda que você não queira, você é agitado junto com eles. Você quer dormir, criatura, mas a criatura não quer dormir. Ele acorda e você tem que acordar também. Hoje eu vou acordar até matar o sono. Você consegue fazer isso? Gente, louve a Deus, viu? Porque lá em casa eu acordo quando a criança acorda. Eu durmo tarde, daqui a pouco a criança vai e me acorda. Aí, esses 2 aqui era uma festa, uma alegria, sentiam o vigor.
Eles estavam sendo fortalecidos. E como a promessa de Deus tinha sido cumprida na vida desse bebezinho. De repente, o menino cresce, vira um jovem querido, amoroso, obediente, um adolescente. Aí Deus fala assim, olha, você vai ter que sacrificar o seu filhinho. Como assim sacrificar? Fazer o quê? Vai levar no monte, que eu vou dizer, e lá você vai oferecer como oferta para mim. Você vai ter que sacrificar o seu filho. Olha a mensagem. Só que o que me espanta mais do que esse pedido, porque tudo tem um plano e um propósito nas mãos de Deus, mais do que o próprio Abraão, que sofreu muito, foi quando, ao decorrer da conversa, e ao passar o terceiro dia, quando eles estavam subindo no monte então, Abraão fala para os seus servos que estavam ali com ele, olha, você fica aí que eu vou subir só com o jovem, só com o meu filho. Daqui a pouco, um silêncio mortal. O menino faz uma pergunta para o pai. Verso 6, a partir do verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto, a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, ou o cutelo, onde está na linguagem de vocês. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai, sim meu filho, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Olha o que diz no patriarca e profeta nesta situação, nesta parte. Preste atenção. No lugar indicado, construíram o altar, e sobre o mesmo colocaram a lenha. Então, com uma voz trêmula, Abraão desvendou ao seu filho a mensagem divina. Foi com terror e espanto que Isaque soube da sua sorte. Quando Abraão finalmente teve que falar, você é o cordeiro, ele ficou aterrorizado. Espia essa parte aí. Mas não opôs resistência. Poderia escapar deste destino se o houvesse preferido fazer. O ancião, ferido de pesares, angustiado, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Isaque, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante. E ao ser o propósito de Deus manifesto perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Era participante da fé de Abraão e sentia-se honrado, sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Uau! Quando eu leio isso, irmãos, como que um jovem tem essa consciência? Vocês conseguem perceber aonde eu quero chegar? Como é que nós estamos educando os nossos filhos hoje? Se esse menino diante da morte, o texto ainda diz que se essa criança fosse morta por alguma doença, por algum acidente, já seria de muito pesar para o pai. Aí imagine o próprio pai sacrificando o filho. Quando Isaque viu isso, me espanta muito. Quando aquela criança viu o seu pai idoso propondo isto, ele poderia ter saído correndo, fugido. Não, você não vai matar não. Ainda que fosse a vontade do pai obedecer a Deus, o filho tinha a escolha de sair correndo, sim ou não? Sim. Mas quando ele refletiu sobre aquele cenário, ele pensou
que seria uma honra morrer por esta causa. Será que os nossos adolescentes, ou as nossas crianças, ou os nossos jovens, têm a consciência do drama e o grande conflito que nós estamos vivendo hoje? Que nós estamos vivendo no fim do tempo. E como diz lá em Timóteo, haveriam tempos muito difíceis. Como que os pais estão ensinando os seus filhos? Vocês ficaram sabendo, lógico, porque foi algo mundial, do ataque de Suzano, da escola de Suzano. O jovem desbravador, vocês sabiam que aquele menino Samuel entrou na frente de um colega? Vocês ficaram sabendo desse detalhe? Ele entrou na frente de um colega para que o colega não morresse. E ele, jovem, teve a consciência de que ele tinha que fazer alguma coisa. Fico pensando como foi que Isaac morreu, não, se propôs a morrer, porque o Senhor proveu o cordeiro ali, ele não teve que morrer. E como que esse menino, no século 21, que foi um Isaac também, se propôs a morrer por um colega. Como? Por que eles fizeram isso? Aqui eu tenho algumas situações, alguns ensinamentos que o Senhor quer nos ensinar hoje, que é os 10 mandamentos para guiar os nossos filhos. A hora está avançada, mas eu tenho que falar. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Ouça, ó Igreja Jardim dos Ipês, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Ensina-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre eles quando ele estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a como um sinal nos braços, prenda se for na sua testa, escreva nos batentes da porta, na sua casa, nos seus portões. O primeiro ensinamento: ensine a palavra, ainda que o teu filho torça os olhos, ainda quando você vai falar, ele bufe com a boca. Sabe aquele negócio? Lá em casa, filha, você está falando, parece que é a maior besteira que você está falando. Você está ensinando para o jovem a maior besteira. Você vai ensinar para um bebê de 1 ano e 10 meses, que ele não pode subir a escada sozinho, e ele fala para você soltar dele, que ele sabe fazer. Solta, eu sei. Aí a criança vai subir uma escada de 50 degraus. Exagerando, né? Porque mãe é exagerada, né? Mas deve ter uns 30 degraus. Só que a mãe tem que fazer o quê? Deixar a criança se arrebentar lá embaixo? Não. A criança vai subir e a mãe tem que ficar assim, ó, para parar. E quando eles fazem bobagens, eles erram, a Bíblia diz para nós usar a palavra e ensinar com persistência. Ele estando sentado, ele estando deitado, ele tapando o ouvido, ele virando o olho, ele bufando com a boca. Nós temos que persistir através da Bíblia e usar, irmãos, textos bíblicos. Esse dia eu usei um texto para ensinar minha filha no deserto. O povo no deserto, reclamando da comida boa que o Senhor dava para eles. E eles falavam que tinha nojo da comida. Lembra daquela parte da Bíblia? Usei esse texto para fazer ela refletir. Então, o primeiro ensinamento aqui, nós temos que usar a Bíblia, a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é completa.
ela é completa. Vocês podem ir para o YouTube, vocês podem ir para o Google. Se a pessoa não usa a Bíblia para te ensinar, não vai valer de nada. Porque a Bíblia, ela instrui, ela é completa. Então tem que persistir. E a vontade que dá no coração de muita mãe, de muito pai, é deixar para lá. Olha, cansei. Eu não quero mais saber, faça o que você quiser. Algum pai já fez isso? Não precisa levantar a mão. Nós não podemos se cansar dele. Sabe por quê? Satanás não se cansa dele. Satanás não tenta uma vez só. Você acha quando ele usou uma mulher bonitona lá no Egito para tentar José, que era um jovem? Satanás usou essa mulher e ela tentou uma vez só? Hã? Foi várias e várias vezes, porque Satanás não desiste. E ele não vai desistir do filho de vocês. Ai, que preguiça, não quero ir para a igreja. Levanta, se arruma e vai. Ah, meu filho escolhe. Não, ele tem quantos anos? Ele é maior? Então ele não escolhe. Quem escolhe é você. Levanta e vai com a cara feia mesmo. Ah, mas meu filho fica com raiva, fica injuriado dentro da igreja. Não tem problema, fica injuriado dentro da igreja. Mas vai. Esse é o primeiro ensinamento. Persista. Temos que persistir na educação dos nossos filhos. E eu falo, irmãos, com propriedade, como é chato você ser persistente em algumas situações. Tem hora que você não quer falar mais. Tem hora que você não aguenta. Você fala assim, vocês parecem ter problema mental. A gente fala e vocês não atendem. O que acontece aqui? Parece que eu estou lidando com pessoas que faltam um parafuso ou que tem água de coco dentro da cabeça. Mas a palavra orienta, persista, não desista. Porque o diabo não desiste dos seus filhos. A segunda lição, irmãos, está em Salmo 127, 3. Quem abrir, leia para nós em voz bem alta. Salmo 127, verso 3. Herança, veja os seus filhos como um presente de Deus. Muitas e muitas vezes ficamos tão estressados, tão cansados, com privação de sono. Você tem que ficar falando a mesma coisa. Os filhos nos enfrentam, muitas vezes, que nós esquecemos que eles são herança do Senhor. Que eles são filhos, que eles são preciosos. Que Deus poderia nos dar qualquer coisa. Mas Ele nos abençoou com o quê? Eu trabalhava no escritório, que ali ia muitas pessoas, era previdência, mas ia muitas pessoas para fazer inventário, para brigar por bens. E era briga feia, viu? Nós já se deparamos com briga ali naquele escritório que só Jesus na causa. Para brigar por alguma herança, por algum bem material. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, o mais precioso que Deus poderia nos dar é um filho. Só que o estresse faz com que a gente esquece disso às vezes. E a gente reclama, briga. Eu falo por mim, tá? Eu estou falando o que eu vivo. E aí o Senhor fala para mim, Juliana, não vai ser seu trabalho, não vai ser seu curso, sua faculdade, seu ministério. Isso não é o mais importante. Mas é os seus filhos. Eu dei ele para vocês. Aí eu falo, oh, Senhor. Aí qual que é a minha técnica agora? Quando eles estão me deixando, eu falo, oh, Pai, eu sou um ouro mesmo, valioso. Eu preciso ser refinado, moldado, ser lançado no fogo para que eu passe pela prova. Por isso o Senhor me deu filho. Eu estava quase esquecendo, nasceu o terceiro. E esse veio, Jesus Cristo. Ou eu me converto agora, ou não me converto nunca mais, Mari. Uma graça. Vamos lá, 1 Reis 1:6.
Peço que outra pessoa já abra em Provérbios 22, 6. Alguém abre em 1 Reis 1, 6. Outro abra em Provérbios 22, 6. E outro abre em Provérbios 29, 17. Quem abriu em 1 Reis 1, 6 pode ler. Nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. E acha-te, o tivera depois de Absalão. Irmãos, esse texto que ela leu, o pai nunca tinha dito o que é certo e o que é errado. Há pais que ficam com medo de instruir os seus filhos. Os filhos vão crescendo e ficam com receio de ensinar, achando que o filho vai enfrentar ou vai ficar bravo. A Bíblia orienta que nós temos e que é a obrigação dos pais ensinar, ainda que o filho não goste. Quem é que sabe o que é melhor para o filho? Quem é? Eu tenho do filho mais velho 23 anos a mais. 23 anos na frente fazem diferença? Sim ou não? O que eu já vivi, o irmão que tem 23 anos a mais que eu, faz diferença? Muito! Então, nós temos que seguir a orientação dos mais velhos, porque eles são mais vividos, eles têm mais experiência. A Bíblia, o que ela leu, é que esse pai nunca tinha corrigido os filhos. E depois as consequências são terríveis. Leia aí, quem achou Provérbios 22, 6? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus irmãos, hoje meu pai não está na igreja. Meu pai mora com outra pessoa. Minha mãe vai de vez em quando, mas meu pai me ensinou e me instruiu. Independente de como ele lidava ou ele educava dentro de casa, ele levava a gente para a igreja. Levava, ainda que ele errava muitas vezes, ele ensinava. Vai para a igreja. Então, o que chegava na igreja? A professora da escola sabatina, o diretor dos desbravadores. Eu tive uma instrução. E quando eu cresci, ainda que eu me afastei dos caminhos do Senhor, e já fazem 11 anos que eu retornei para esse caminho, eu me lembrava de quando eu era menor, quando eu ia para a igreja. Então, isso é uma promessa do Senhor. Persista e ensine no caminho que se deve andar. Ainda quando ele for grande, ele se lembrará. Eu sou uma testemunha fiel disso. Meu pai hoje está fora da igreja e eu estou na igreja. Entende isso? Então, guia. E nós somos em 4. 2, a minha irmã é comportora. Ela trabalha na igreja. Então, guie os seus filhos no caminho que se deve andar. Em Lucas, eu não vou pedir para abrir, mas conta a história do... Meu Deus, fugiu. Do filho pródigo. Ame incondicionalmente. Mesmo que os filhos errem, nós não devemos virar as costas para os nossos filhos. Nós temos essa tendência de falar que o filho não valoriza, não falar mais, virar as costas, deixar ele fazer o que ele quer, mas nós não podemos. E ainda que ele erre, se você, pai e mãe, não ter a sabedoria, pela Bíblia, pela palavra, não ter o Espírito Santo, para perdoar o seu filho, quem é que vai ter? Entende? 1 Timóteo 5, verso 8. E outra pessoa lê 2 Timóteo 1, verso 5, para nós finalizarmos. Primeira Timóteo 5, 8, quem achou? Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Aqui diz para vocês suprirem as necessidades físicas, as necessidades que eles estão precisando. Nós devemos suprir isso, não virar as costas para eles.
E 2 Timóteo 1:5? 2 Timóteo 1, verso 5. O que ele leu, irmãos, é transmitir a sua fé. Timóteo aprendeu com a avó, a mãe aprendeu com a mãe, que foi a mãe dele, e ele continuou na fé, porque ele aprendeu com seus pais. Então, essa é a orientação que o Senhor trouxe para nos ensinar, e eu termino, irmãos, contando uma situação. Quando tiver aquela musiquinha de fundo, meus irmãos chorar. A número 1, o filho lá é por número, né? Parece boi, né? Boiada. Ela tinha, não sei se eu conto essa. Eu vou contar essa mesmo. Ela era pequenininha, tinha uns 3 anos. 3, 4. Não, ela tinha. Foi em 2011, faz as contas aí. 2011, ela nasceu em 2006. 5 anos, né? Vixe, estou ruim de matemática. Pois tinha 5 anos, vamos lá. Não, é muito feio. Ela nasceu em 2006. Isso aconteceu em 2011. 5 anos, pelo amor de Deus. Ela tinha 5 aninhos. Quando nós morávamos numa casa bem pequenininha, que tinha uma lavanderia em cima, e era o nosso quarto embaixo e uma cozinha bem pequenininha. Em cima era a lavanderia, então todas as vezes que eu lavava a roupa, eu colocava já, estendia lá, e passava, e só descia com as roupas para guardar no guarda-roupa quando eu passava. Então às vezes ficava a cadeira lotada de roupa. Ninguém se identifica, né? E quando eu tinha tempo e eu conseguia o tempo, eu subia na lavanderia, montava minha tábua de passar, e ela tinha uma taubinha de passar de miniatura, que nós já ensinamos as crianças desde pequeno, né? Deveria dar para os meninos também, tábua de passar, ferro, bebezinho. A gente só dá para as meninas essas coisas. E a Isabelle, ela tinha uma taubinha de passar. Eu ganhei um ferro de passar de verdade para doar, e era um ferro pequeno. Então dava para ela usar, porque ele era pequenininho. Enquanto eu passava aqui, ela passava ali embaixo as roupinhas do meu número 2, que tinha as camisetinhas pequenininhas. Aí eu falei para ela assim: Isabelle, você nunca mexa nesse ferro sem eu estar por perto, hein? Ela: tá bom, mamãe, mas nunca mesmo. Tá bom, mamãe. Aí, certo dia, eu subi, terminei as roupas, tudo, e no dia correria, ia para a faculdade, levava eles para a escola de manhã, aquela correria. Quando eu subi lá para a lavanderia, o que eu achei ligado? O ferro de passar dela, na taubinha dela de passar. Não acredito que essa menina desobedeceu. Eu já comecei a pegar fogo lá em cima, né? Só que eu estava muito atrasada. E na hora que eu estava descendo na escada, eu falei: meu Deus, me deu uma sabedoria aqui, o que eu faço? Aí eu falei para ela assim: Isabelle, você mexeu no ferro. Ela não deu esse sorriso, não, ela ficou tremendo na base. Aí ela baixou a cabeça, já era branca, ficou mais branca do que tudo. Aí eu falei: ó, eu vou sair, nós vamos fazer as coisas, à noite a gente conversa. Ai, meu Deus, deixei a menina sofrendo o dia inteiro. Quando foi durante o dia, eu falei: meu Deus, me dê uma lição, me ajuda. Eu não queria só dar um castigo para ela, eu queria dar uma lição assim, inesquecível. Me ajuda, o que eu faço com ela? Aí Deus me deu uma ideia fantástica. Cheguei nela: Isabelle, à noite, você sabe que você desobedeceu. E quando vocês desobedecem, tem o quê? Consequência. Porque desobedeceu, eu coloquei instrução, você escolheu não obedecer, então você tem a consequência. E eu tive uma ideia.
mãe, você vai escolher o seu castigo. Ela me deu um sorriso. Eu senti dentro do ser dela que ela queria vibrar. Eu acho que ela pensou, minha mãe é demais. Eu acho que ela pensou, ou minha mãe é demais, ou minha mãe é muito bobinha. Aí ela fazia assim, ó, com 5 aninhos, né? Bochecha gordinha. E aí, Isabelle? Pensou no castigo? Tô pensando. E aquele sorriso maroto, sabe? Aquele sorrisinho de esperteza. E aí, Isabelle? Pensou no castigo? Pensei, mamãe. Fala aí. Eu quero ficar de castigo no banquinho do castigo a noite inteira no banheiro. Aí eu tomei um susto. Eu falei, você quer isso mesmo? Sim. Então vai. Irmãos, eu tinha um banquinho do castigo mesmo. Ele era duro, de madeira, assim, pequenininho, com os pés até meio tortos. Você tinha que sentar direito para se equilibrar. Quando eles aprontavam, eles iam para esse banquinho do castigo. Quando ela estava lá no banheiro, quantos acham que eu deixei ela no banquinho do castigo a noite inteira? Levante a mão. Ô Mari, sou tão ruim assim não, amigo. Nenhuma. Irmãos, eu deixei ela ali refletindo alguns minutos. Mas a maior lição não foi para ela. Foi para mim. Deus falou assim. Eu chamei ela, tirei ela. Falei, filha, vamos conversar. Esse castigo que você escolheu, jamais eu pensaria para você. Jamais. Vocês acham que vocês estão sofrendo hoje? Deus pensou isso para vocês? Há coisas, irmãos, que nós sofremos porque não seguimos a orientação do Senhor. Não seguimos as instruções da Bíblia. E nós passamos por situações que Deus jamais escolheria para você. Entende? Jovem, adolescente, se vocês não seguirem a orientação que o Senhor, que teu pai e tua mãe te dá, você vai passar por coisas que seu pai e sua mãe jamais pensou para você. Você vai sofrer. Se você não seguir a orientação dos seus pais, que tem anos à frente que você. E você, pais, se vocês não seguirem a orientação que Deus tem para nós, nós vamos pastar e sofrer coisas que jamais precisaríamos sofrer. A orientação que Deus nos deixa hoje, através da sua palavra, retorne no percurso. Está indo por um caminho errado? Tem uma placa enorme escrita, retorno. Uau! Graças a Deus por isso. Graças a Deus nós estamos indo errado, mas há uma placa escrita retorno. Retorne, pegue a linha certa. Ainda é tempo, irmãos. Ainda é tempo de ser amigo do teu filho. Ainda é tempo de ouvir ele. Ainda é tempo de chegar na igreja cedo. Ainda é tempo de começar hoje o culto familiar. Não importa se você não fez até hoje. Hoje é o dia. Deus está nos dando uma nova chance hoje. E essa chance pode ser única. Pai, mãe, filho, hoje é tempo de retorno. Louvado seja Deus por isso. Deus nos dá uma nova chance de recomeçar, de mudar, de fazer o que é certo. E Ele não nos deixou sem rota. Nós temos aqui o Waze. Nós temos aqui o Google, o Maps. Nós temos aqui a rota traçada.
vai por esse caminho. Isaías diz que você vai ver o caminho esquerdo, vai ver o caminho direito, e terá uma voz de você dizendo: andai por esse caminho. Esse é o caminho certo. A Bíblia nos instrui, a Bíblia nos orienta, irmãos. Nós temos que voltar para a Bíblia. O que está acontecendo com os nossos jovens hoje? E por que eles têm desanimado da fé? Porque os pais têm desanimado da fé. Porque os pais não perdem ou não ganham mais tempo na Bíblia. Nós gostamos da internet, nós gostamos de ver sermões maravilhosos, pronto, mas não gastamos tempo na Bíblia. Hoje é o dia de retornar. Você tem falhado no estudo da Bíblia? Recomece. Recomece. O Senhor está te dando a oportunidade, queridos. Leiam de novo. Não estudou a lição? Foi ruim de semestre, não deu importância para a lição? Recomeça. Começa hoje. A partir de hoje eu vou estudar. Ela reclamou do juvenis que não tem lição. Recomece hoje. A partir de hoje então eu vou estudar. Recomece, irmãos. Isso é maravilhoso. É um presente do céu para vocês hoje. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, estamos vivendo em tempos muito difíceis. A começar dentro do nosso lar. Às vezes é estranho. É tanta luta, às vezes discussões, brigas, porque sabemos que o inimigo tem ficado muito irado. Como é fácil passarmos tanto tempo fazendo algumas coisas supérfluas, mas é difícil a gente ficar na Bíblia algumas horas, até mesmo às vezes orar, como é necessário orar. Mas quantos de nós não usamos essas ferramentas, Senhor? Aí nós explodimos, não conseguimos lidar com os nossos filhos, mas graças a Deus, o Senhor nos trouxe aqui hoje, ó Deus. O Senhor conhece a situação das famílias aqui hoje. O Senhor sabe o que essa jovem, essa mãe, esse pai tem sofrido, tem passado. Que essa mensagem de esperança, ó Deus, possa penetrar tão fundo no seu coração. E ela decida recomeçar, assim como eu decidi também. Por favor, meu Deus, seja com essas famílias. Nos ajude a blindarmos o nosso lar. Através da oração, estudo da Bíblia, culto familiar, estudo da lição. Nos ajude a ver as prioridades. Às vezes nós gastamos nosso dinheiro com coisas tão à toa. E temos dó de investir em algumas coisas do céu. Como livros, lições, CDs. Então nos oriente, ó Deus. Nos dê o Espírito Santo para vencer. Somente o Espírito Santo na nossa vida. Somente conhecimento, relacionamento com o Senhor vai fazer nós refletirmos a nossa condição. Então, por favor, Senhor, nos ajude. Oriente esse pai, essa mãe a fazer o que é certo a partir de hoje, Senhor. Que o Senhor blinde a nossa casa, nos encha de paz, de esperança, e que nós possamos decidir hoje, porque tudo começa de uma decisão. Eu decido, Senhor, fazer o que é certo para salvar a minha casa. E nós possamos dizer, como um dia Josué falou com todo poder, com todo amor, com toda consciência: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E juntamente, Senhor, nós possamos entregar essa herança que o Senhor nos deu, para entregar eles ao Senhor, para morar no céu. Talvez tenha jovem aqui, adolescente, que não tem os seus pais aqui. Possa ser essa a realidade. Eu oro para que ele seja uma luz dentro da sua casa. E que o Senhor Jesus o anime. Não deixa ele desanimar, Senhor.
o fortaleça com o seu Espírito Santo. E assim como nós vimos aqui no estudo do Provai e Vede, como esse homem foi perseverante, a jovem foi perseverante, e toda a família foi convertida, ainda que esse homem muitas vezes ficou desanimado. Seja essa a nossa realidade também, mas nos ajude a persistir, Senhor. Nos dê a perseverança. Em nome de Jesus eu faço essa oração, Senhor. Amém, amém, amém.